Muito bem, muito bom dia. Hoje baixar um pouquinho a trilha, né? Que está um pouquinho alta isso. O menino hoje está estreando como operador, então nós vamos dar descontos, tá bom? Grande abraço para o Rangel que esteve aqui na União com o seu programa Alvorada na União, Bom Dia na União, das 7 às 9, e agora fazendo um trabalho extra aqui, né, na sonoplastia da União Rádio TV Web. E hoje com dois candidatos, hoje dose dupla, né? O Dantas, candidato, e também a Jussara, candidata. Primeiro eu vou cumprimentar o Dantas, né? Que já é freguês e carteirinha, como se fala aqui da União. Bom dia, Dantas, prazer em recebê-lo novamente aqui para conversar com o seu eleitorado e aquele que ainda você não conseguiu, talvez através do programa de hoje você venha conquistá-lo. Bacana, Aldair. Bom dia. Obrigado por mais uma vez essa oportunidade, né, de estar aqui, colocar nossas ideias, nossas propostas para fazer uma boa administração lá na Câmara de Vereadores a partir do ano que vem, né? Queria dar bom dia para o público também que está nos acompanhando, né? Os ouvintes aí. E vamos que vamos, né? Temos que fazer proposta séria porque a política daí já está manjada já. Beleza, vamos que vamos. Bom dia, Jussara. Obrigado pela primeira vez comparecer aqui na União Rádio TV, né? Eu também, quando poderia acompanhar você, hoje você está licenciada do JNT, né? Ficou só o Ricardo, deixou o marido sozinho lá, segurando as pontas, e a Jussara saiu candidata a vereadora. Bom dia, prazer em recebê-la aqui na União. Bom dia, Aldair. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estrear aqui, né? É a primeira vez aqui no programa, é um grande prazer. Agradeço o convite, é uma honra. Bom dia ao meu companheiro também de caminhada, o Dantas. Bom dia, minha amiga. Então, estamos aí. Vamos conversar um pouquinho, falar sobre propostas, que eu vejo que tem pouco falado sobre propostas. Está faltando, né? Eu acho que precisa mostrar mais propostas. Aqui nós viemos e nós estamos aqui para isso hoje. Beleza. Quem está na sintonia aqui é o nosso amigo Claudemir Gomes, né? Que tem aí a Rádio Web Ambiental, também o J. Paulo da Rádio Foz acompanhando, Tércio Albuquerque. Olha, eu quero dizer para todos vocês que conforme idade a gente vai falando, mas tá difícil. O Ricardo Azevedo, bom dia Ricardo. Jussara tem meu voto, se não tivesse, né? Vamos conversar com a Jussara. Jussara, o que levou Jussara a ser candidata a vereadora? Não é uma história muito longa. Eu nunca tive o desejo. Nunca passou pela minha cabeça. Mas acompanho os trabalhos da Câmara há 10 anos, desde que nós lançamos o jornal. E somos, assim, eu e o Ricardo assíduos, né? Todo o programa a gente estava lá, toda a sessão a gente estava lá acompanhando. E isso, na verdade, fazia com que eu não sentisse vontade realmente de participar daquilo tudo. Por ver tudo que acontece lá, os acertos, os conchavos, a forma política errada de se conduzir as coisas, isso tudo nunca me despertou a vontade. No entanto, o Ricardo sempre foi a pessoa que convidava, e eu... a política está na veia do Ricardo, né? E aí, por último, uma conversa com o meu amigo Paulo Ângelo. Conversamos e me despertou o desejo em uma conversa, poucos dias. E como é que ele deixou você escapar do PSC? Não, é que a minha proposta era o seguinte. Não dá para ouvir o microfone? Não, tá ok. Tá ok. Tem um comentário aqui. Não. A proposta... Bom, o pessoal, estou falando, se não tiver bom o som, vão avisando. A proposta primeira era a seguinte, quem era o prefeito? Não, tá bom já, tá bom, né? Quem é o prefeito? Eu queria a segurança de que eu estaria apoiando um prefeito no qual eu olhasse para ele e tivesse alguma afinidade. E como estava aquele cenário todo meio confuso, quando eu me defini, eu defini primeiro pelo prefeito. Aí depois, que no meu caso é a prefeita Tatiana Frutti. Depois sim, aí quando eu vi que estava ali o certo, né, de acordo com a minha visão, eu me filiei no PROS e com toda a confiança que lá a prefeita iria me representar.
Ô, Jussara, mas aí, esse convite não foi não para suprir a cota da mulher nas candidaturas, não? De forma alguma, porque eu tenho princípios e eu jamais me colocaria a minha pessoa numa posição dessas. Para ser o laranjinha da chapa, né? De forma alguma, nunca. Mas por que o desinteresse, a gente nota aí, da mulher na política, Jussara? Porque você vê que tem que forçar um terço e uma mulher hoje vale por 2 na chapa, Pois né? é. Eu acho que não é nem questão de desinteresse, Aldair. Eu acho que essa questão é mais cultural. A mulher, desde sempre, e não é uma cultura brasileira, mas essa é uma cultura mundial, que a mulher sempre foi deixada a segundo plano, a mulher nunca foi colocada de frente para algumas situações, e uma delas é a política, sempre foi deixada de lado. E isso não foi despertando na mulher o desejo de estar em algumas posições. Mas as coisas, elas estão mudando, vem mudando ano a ano, de eleição para eleição as coisas têm mudado. Então, eu acho que agora, a partir de 2018, que houve um marco na história das eleições, na história política do Brasil. Eu acho que a partir daí as mulheres vão tomar mais coragem para participar de um pleito eleitoral. Porque a gente vê, né, de 15 vereadores, só Nancy, 2 mulheres, né? Hoje. São três hoje. mulheres. Não representa um terço, um quinto está Pois é. representando, né? E o maior número até hoje, né? De mulheres numa Câmara. Agora, por que Jussara foi para a chapa do PROS? Qual o motivo que levou a Jussara a apoiar e foi convidada? Você viu que era um partido que se identificava com as ideologias políticas da Jussara, que levou a entrar e participar da chapa onde tem a Tatiane como candidata a prefeita de Foz do Iguaçu, né? Então, o que me levou foi justamente isso. Eu queria a segurança de quem é o prefeito, ou a prefeita no caso. E a gente via que o cenário político e os partidos estavam todos meio perdidos. Ninguém sabia realmente quem é que iria a prefeito. Tivemos algumas adversidades, a morte do Mansur, enfim, aconteceram algumas coisas no cenário político que acabou abalando, e as pessoas não sabiam realmente em quem seria o prefeito ou o candidato a prefeito. E a minha principal segurança em relação ao partido seria isso. Eu quero saber quem é o prefeito que eu vou representar. E ali, desde o princípio, desde a primeira conversa, em momento algum, eles me deixaram assim dúvidas que a Tatiana não seria. Ela seria candidata, eu poderia ter essa segurança que nada ia mudar lá na frente ou ia fazer alguma coligação com alguma pessoa que eu não ia gostar. Não foi porque ela é candidata mulher a prefeita, porque a Jussara está apoiando então, né? Foi por ideologia, pelos projetos, pelas propostas da Tatiana. Exatamente, né? Foi por ideologia mesmo. E o Dantas, hein, Dantas? No PROS, né, Aldair? Eu vou fazer 1 ano agora de filiação. Eu já tinha intenção mesmo de ser candidato a vereador, tenho me preparado há um pouco mais de 1 ano, né? Estudado alguns assuntos da nossa cidade, alguns assuntos que eu considero até muito graves, que me parece que a administração atual fecha o olho, principalmente a questões ambientais, né? Eu sou geógrafo, me formei aqui na Unila e tenho estudado a poluição dos rios da nossa cidade, que está na cara, né? Todo mundo vê, mas parece que pouco se faz em relação a isso. Mas a minha entrada na política, ela também... Essa vontade, ela nasce ali nas eleições de 2018, né? Porque ficou provado que é possível a gente colocar nossas ideias através da internet, que é possível, sim, fazer uma política que seja mais limpa do que essa que está posta aí, né? E temos, sim, a possibilidade, porque, diante da Constituição, todos os cidadãos brasileiros têm direito a se colocar, assim, na política e fazer parte do pleito eleitoral, né? Colocar as ideias à disposição do público. Então, pensando assim em preencher uma lacuna de falta de representatividade, né? Porque a Câmara atual, eu posso dizer tranquilamente assim que só um vereador ali me representa atualmente, né? E eu vejo assim que a juventude da nossa cidade, ela ficou também esquecida pela Câmara Municipal, pelos nossos governantes. E me coloco aqui como um jovem com boas ideias, geógrafo, quero fazer uma política que vá mais no âmbito técnico, né, e que, de fato, resolva
esses problemas aí que estão na nossa cidade, ou que pelo menos dê esse start, para a gente começar esse cenário de mudança. Jussara, quais as principais bandeiras de luta que Jussara vai levar para a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu? Então, Aldair, quando eu me coloquei à disposição, uma das perguntas que me faziam sempre é: qual é a sua bandeira? E eu ficava pensando, meu Deus, eu não consigo me identificar. Fala assim, essa é a minha bandeira. Como eu vejo a maioria dos candidatos levantando uma bandeira: saúde, proteção animal, segurança. Eu não me encaixo nesse tipo de perfil, porque eu acredito que, estando lá, ocupando uma cadeira, você tem que estar preparado para qualquer tipo de bandeira. Então, você tem que ter um olhar mais amplo para todos os lados. Não adianta você se preparar e não vou levantar só essa bandeira. E quando chegar alguma coisa que você precisa ter consistência, que você precisa ter posicionamento, como que você vai agir? Você vai agir de acordo com influências políticas e partidárias? Não, porque eu posso declarar para quem quiser que eu sou independente. Preciso de um partido hoje, sim, está afiliado a um partido, mas eu defendo a candidatura independente. Porque a partir daí, eu acho que muita coisa pode mudar no cenário político nacional. E eu vejo que muitas pessoas têm essa voz. São vozes solitárias em assembleias e senados falando sobre o assunto. Mas é um assunto muito importante, de extrema importância, começar a ser levantado, porque os meus votos dentro da Câmara, elas serão totalmente independente, sem influência política e partidária. E isso, o meu partido, quando fui lá, deixei claro isso e eles concordaram comigo. Então, eu tenho total liberdade, estando lá, votar de acordo com a minha consciência, aquilo que eu acho correto. Eu quero mandar um grande abraço aqui para o Abel Lopes, acho que vocês conhecem. Meu amigo. O Abel está parabenizando a entrevista, né? O John Sonnenborg. Eu vou fazer algumas perguntas do ouvinte, porque mais eu vou explorar os candidatos aqui, tá? Eu vou pedir desculpas aos ouvintes, que a gente não vai poder estar fazendo as perguntas, né? Gostaria de perguntar para o Dantas, por que, exemplo, na minha rua tem esgoto, mas vai direto para o rio, cuja nascente é bem perto da minha casa. Quem é responsável? Bem no assunto que eu ia entrar agora. Então, eu já vou aproveitar essa pergunta do ouvinte, do John, referente aos problemas de Foz do Iguaçu do meio ambiente, né? E eu sei que o Dantas e a Jussara são dois candidatos que se preocupam com o meio ambiente de Foz do Iguaçu, que é rico em naturezas, que Deus deu esse presente para nós, né? Estarmos hoje com essas maravilhas exploradas pelo turismo, mas de repente nós pensamos na exploração turística e esquecemos dos problemas que nós estamos enfrentando, Jussara e Dantas, no dia a dia, das nossas nascentes, das nossas fluviais, né? E também, como falam assim, como o ouvinte falou, do esgoto, que é um problema muito sério. É falta de quê? De gestão, ou Dantas? Olha, pelo cenário atual, é uma falta mais de fiscalização. Fiscalização porque nós, como sociedade, a gente tem todos os instrumentos de manejo necessários para atuar em prol do meio ambiente, para poder fazer valer as leis que existem e colocar as estruturas de engenharia, né, que vão conduzir esse esgoto para uma estação de tratamento. Infelizmente, na nossa cidade, isso tem sido esquecido. A gente tem que lembrar que, a partir da construção de Itaipu, a cidade se expandiu muito rápido, por vários loteamentos, muitos deles irregulares. E quando um terreno é irregular, e é uma coisa que eu falo aqui no meu plano de legislatura, que eu já vou até te dar, a gente tem que trabalhar pela lei de regularização fundiária, para que o serviço público consiga atingir as pessoas que hoje têm um terreno irregular. O que isso significa? Levar o asfalto, levar o saneamento básico, levar a iluminação pública e resolver essas questões que há muito tempo já vêm sendo esquecidas, né? A gente pode ver, por exemplo, o Rio Boici. É o principal rio da nossa cidade. Corta diversos bairros, né? E ele já vem sofrendo com a questão do saneamento básico há muito tempo. Mas será que não existem olhos para essa questão? Será que ninguém nunca se debruçou sobre isso para conversar com a Sanepar, para ver o que pode ser feito, né? Quais as redes de esgoto ali, como atender de melhor forma a população? Agora eu vejo que a partir do ano que vem a gente tem uma nova possibilidade, que é a partir da aprovação do marco regulatório do saneamento básico, que o governo federal aprovou esse ano. Então isso vai, como legislador, né, eu vejo uma possibilidade da gente colocar aí
outra empresa na cidade para poder trabalhar o saneamento além da Sanepar, quebrar esse monopólio, né? Mas isso é uma coisa que tem que ser muito bem estudada dentro do campo da lei, dentro do campo das possibilidades do legislador, né? Porque o legislador ele não vai executar a obra, mas sim ele vai estar lá legislando para que a obra aconteça dentro dos termos da lei. Jussara, dentro do assunto que estamos discutindo, né, referente ao meio ambiente, sobre esses problemas das nossas nascentes, né? E já vou fazer uma pergunta em cima disso. Não está faltando um trabalho do gestor, do administrador do município, junto com os vereadores, em fazer um programa, um projeto educativo? Porque eu vejo que você fizer uma pergunta para 10 crianças, talvez uma vai saber responder onde é que nasce o Rio Boici. Fazer um trabalho educativo com as escolas para mostrar a importância dessas nascentes e também o prejuízo que dá jogar um esgoto no rio? Com toda certeza. Com toda certeza se perdeu ao longo do tempo. E eu acho que assim, eu sempre falo isso para o Dantas, que a nossa geração, Aldair, ela foi uma geração que não foi educada para preservar e conservar o meio ambiente. Eu acho que nós somos a geração que mais poluiu, que mais destruiu o meio ambiente, foi a nossa geração. E a gente pensava que a água nunca ia acabar, as matas também nunca acabariam, e vamos cortar, e vamos poluir, e vamos matar com as nascentes, e está aí. Hoje estamos vivendo a escassez de água, estamos vivendo o caos em relação ao meio ambiente. E partir de onde? Do princípio da educação, como bem você disse, Aldair. Se não houver uma educação efetiva, intensa, como está no plano de legislatura do Dantas, em relação a incluir dentro do currículo escolar, depois você fala sobre isso, que eu acho de extrema importância, as crianças, porque nós vamos ter que fazer o quê? Um trabalho de geração. Vamos ter que começar a educar os pequenos para que, quando grandes, eles não façam o que nós fizemos. Mas conscientização, né, Jussara? A gente vê que tem conscientização do trânsito, conscientização daqui, dali e dos problemas do meio ambiente, e a gente quase não vê esses programas. Que depende da nossa vida. A nossa sobrevivência depende da sobrevivência do meio ambiente, do ecossistema, enfim. E parece que, como você disse, falta um pouco de atenção, o envolvimento do executivo, do legislativo, do governo federal, falta. Falta sim. Em todos os âmbitos, em todas as esferas, falta responsabilidade e falta um pouco envolvimento total desses órgãos em relação ao meio ambiente. Está aqui a Plaza. Jussara vai ser uma vereadora que vai ser um espinho na carne quanto fiscalizadora. O John está aqui dizendo que quem joga o esgoto no Rio Paraná é a própria Sanepar. Isso é um problema sério, porque a Sanepar tem uma fiscalização do governo do estado. Então está faltando realmente fiscalização, como o Dantas falou. Eu quero até comentar essa situação, John. No início do ano eu fui lá na Câmara de Vereadores e denunciei a Sanepar por um vazamento de esgoto que estava acontecendo ali na trilha do Vietnã, na Vila A. Ali é a cabeceira do Rio Jupira. Aquele mesmo rio que passa embaixo da Avenida Paraná, ali depois do viaduto. Aquele mesmo rio que passa ali embaixo da Avenida JK, depois do viaduto também. E cruza o bairro Jupira, né? Só que lá ele já chega bem poluído, infelizmente. Mas dentro do bairro ele é um rio muito bonito, com muitas corredeiras. E vejo ali até uma possibilidade de se trabalhar um parque linear naquele bairro. Para quê? Para gerar a economia, né, daquele bairro ali e para que os turistas e os cidadãos possam usufruir do próprio rio, que é uma paisagem. A gente tem uma possibilidade dentro da nossa cidade de lazer que é muito mal aproveitada, né? Então eu levei esse problema da Sanepar lá para a Câmara, eles tomaram as providências, trocaram a caixa que tinha quebrado, era uma caixa antiga de alvenaria, colocaram uma plástica lá, né? Então o rio hoje, se você chegar lá na trilha do Vietnã, o rio tá límpido, sereno, a coisa mais linda, um paraíso no meio da nossa cidade, né? E eu tenho visto, assim, erros da Sanepar. Primeiramente, a tubulação é a tubulação velha. Ela tá mal dimensionada para o tamanho da cidade, né? Para o tamanho do uso que se faz já da rede de esgoto hoje. Outra coisa, eu gostaria até de conversar com os técnicos da Sanepar para saber se esse tipo de estação de tratamento de esgoto que a gente tem aqui no nosso município é realmente adequado para o nosso contexto, né, ecológico aqui. Porque eles usam um método chamado reator de lodo fluidizado, né,
Ou seja, eles separam os resíduos sólidos do esgoto, botam lá para decantação, mas aquela água suja que fica, ela vai passar por um processo ali anaeróbico, onde as bactérias vão iniciar o processamento dessa matéria, mas ele vai ser lançado dentro do Rio Paraná. E existem muitas tubulações ali, muitos emissários que lançam isso para o fundo do rio. Tanto que quando o rio secou esse ano, né, secou mais, essas tubulações ficaram expostas. E deu para ver como é que funciona, foi um né? escândalo, né? Muita gente compartilhou nas redes sociais, no WhatsApp. O pessoal veio me procurar, né, para poder fiscalizar essa situação também. E, poxa, eu fico me perguntando, será que realmente é um método adequado para a nossa realidade aqui da cidade? Eu acho que não, né? Então, tem que ser feito um trabalho, né, com olhar técnico em cima disso. E sim, sentar lá, conversar, procurar saber e fiscalizar a atuação da Sanepar aqui na nossa cidade. Beleza. Falamos bastante do meio ambiente, né, dos problemas. E espero que, caso você chegando na Câmara, realmente você vai incomodar muito, né? Os órgãos que são os fiscalizadores do meio ambiente junto com a Jussara, né? Eu acredito. Eu vi que os dois têm paixão pelo sistema, né? Eu sou apaixonada pelos animais, pela natureza, gosto muito de pé na terra, mexer com planta, enfim. Jussara, você que vive o dia a dia, agora está em campanha, mas você, todas as vezes que eu fui na Câmara, eu sempre via você com seu esposo acompanhando. Então você acompanha o dia a dia dos vereadores, né, e das legislaturas anteriores. Você acompanhou todos os escândalos que aconteceu em Foz do Iguaçu. E vou fazer uma pergunta para os dois. Isso aí ainda reflete negativo a imagem do político na hora de pedir votos? Vocês sentem na pele e na carne? Lá vem mais um querendo ser corrupto em Foz do Iguaçu? Com certeza que reflete. A gente escuta muito, mas também escuta pessoas que estão sedentos pela mudança e estão fazendo uma avaliação um pouco mais apurada, né? Mas a gente ouve sim, o reflexo está aí. Você escuta pessoas que não querem, que viram as costas, né, Dantas? Não, é política, não quero saber. Tudo isso é reflexo do que a gente já viveu até então, né? Mas eu acredito mesmo, isso não estou falando assim só porque sou candidata. Eu acredito que nessas eleições haverá uma mudança. Não será aquela mudança que a gente precisa. Mas essa mudança será para fazer a diferença? Acredito que sim, porque nós temos bons nomes. E não vou falar do meu partido só. Nós temos bons candidatos em todos os partidos, pessoas preparadas, pessoas que estão capacitadas para chegar lá e executar um excelente trabalho. Agora, nós temos também mais de 70% dos candidatos aí que não têm preparo nenhum, que vão chegar lá e que vai ser preciso fazer ensinar eles eles. Não, ensinar eles. O beabá. Não é nem lapidar, então. O beabá, né? O que é uma indicação, o que é um requerimento. Vai ter que se ensinar tudo. Mas não vai precisar uma coisa, viu? E não vai precisar ensinar que cada vereador poderá ter 4 assessores. Exatamente. São isso eles já sabem, coisas viu? Que não precisa. Exatamente. Tem coisas que não precisa ensinar. Dantas, dentro dessa pergunta que eu fiz para a Jussara. Olha, Dói, infelizmente, nós que estamos nos colocando na política pela primeira vez, né, a gente está carregando esse estigma da velha política. Mas eu sempre converso com as pessoas que eu vou pedir o voto e digo assim, olha, não se deixe levar por essa ideia, não abandone, porque futuramente você não vai ter também a moral para poder cobrar quem é que está lá, né? Aí vai e coloca um boca de burro que não representa e vai querer reclamar igual, sendo que votou nulo, votou branco ou não votou, né? Eu não quis ouvir a proposta. Só que a gente está aí pela renovação, a gente está nessa entrada agora na política porque a gente acredita assim que tem que fazer uma renovação ali dentro. E a gente se coloca à disposição porque acreditamos que temos sim capacidade para estar lá. Diferente disso aí que tem passado na nossa cidade e nos envergonhado já há muito tempo, né? Então é com essa ideia que eu estou entrando, a Jussara também, né, Ju? A gente quer fazer sim essa renovação, sair desse campo demagógico, falar renovação, todo mundo fala isso, né? Mas uma coisa que eu digo, analise seus candidatos, ouça o que ele tem para falar e pergunte, assim, questione, né? Porque quem coloca a cara a tapa tem que saber responder as coisas, né? E é para isso que a gente está lá e a gente não tem medo.
O Claudemir está acompanhando, vocês sabem que o Claudemir também é outro apaixonado no comentário que nós estávamos falando sobre ambiente, né? E ele colocou aí também, claro, que faz parte da solução do problema ambiental a coleta seletiva. Ele quer saber da Jussara, e também já vou dar um minuto para cada um, falar um pouquinho da importância do trabalho dos catadores em Foz do Iguaçu para amenizar o problema que nós enfrentamos aí, Jussara. Pois é. Antes de falar da importância deles, nós temos que falar a falta de assistência a eles. Nós temos aqui na nossa cidade muitas pessoas que dependem do serviço da coleta. E como o poder público tem olhado para essas pessoas? Qual é o auxílio, qual é o apoio para que essas pessoas dê continuidade nesse serviço tão importante que às vezes a maioria das pessoas não conseguem enxergar a importância do trabalho de uma pessoa que faz essa coleta na nossa cidade. Primeiro porque o poder público implantou na nossa cidade a coleta seletiva. Ok, anos tentando, não conseguiram, implantaram. Mas a gente vê que se fala muito da coleta seletiva, mas a efetividade dela é pouca, porque existem bairros e é comprovado que não chega a coleta seletiva. Fala que sim, que 100% da cidade é mentira. Não está 100% da cidade sendo assistida por essa coleta. Então, precisa ser revisto. A Secretaria de Meio Ambiente ela precisa fazer um trabalho mais minucioso, mais técnico, buscando realmente assistir os 4 cantos da cidade com a coleta seletiva e também dando suporte para essas pessoas que sobrevivem dessa coleta nas ruas. Quantas? Resposta para o Claudemir lá. Eu vou começar falando da coleta, depois eu falo dos catadores. Primeiramente, o tamanho da abrangência da coleta seletiva, né? Tem que abranger também o lixo eletrônico, que é uma questão que eu ouço pouco falar aqui na nossa cidade. Mas aqui a gente tem um acesso muito fácil à tecnologia em relação a outras cidades do nosso estado e do nosso país, né? Devido ali ao Paraguai. E o que eu encontro quando eu ando pelo Rio Mimbi, por exemplo, é aparelho de DVD jogado lá dentro, que poderia, caso não prestasse, ser recolhido por uma empresa como a Lixotec, né? Que é um projeto aqui da cidade que recolhe o lixo eletrônico e dá a destinação correta. Outra coisa, a abrangência territorial da coleta seletiva. Eu moro na rua Fagundes Varela, lá na Vila Portes. É um nome fácil de decorar, né? Fácil. E não sou atendido pela coleta seletiva, gente. Em plena Vila Portes, um dos locais que mais produz lixo reciclável na nossa cidade. E o que eu vejo? Em dia de vento, é a tampa de marmita voando ali para dentro do arroio, que passa ali na Vila Portes, que é um braço do Rio Jupira, inclusive, né? Agora, sobre os catadores, não é muito raro a gente ver catador nas ruas da nossa cidade, né? Catador debaixo de sol, de 40 graus, puxando o carrinho entupido até a borda ali, né? E os caras estão aí todo dia. Ano retrasado eu visitei lá em Santa Terezinha de Itaipu uma central de recicláveis, né? Onde os catadores, eles têm aquele suporte para poder exercer as atividades dele e fazer a separação do lixo de diversas espécies, né? Inclusive do lixo eletrônico. Então eu vejo aqui que poderíamos ter centrais de suporte para humanizar o trabalho do catador também, né? Porque a gente vê o catador na rua sofrendo, calejado, envelhecido de tanto pegar sol na cuca, né? E deveremos sim dar atenção para esse pessoal, até pelo número de catadores que tem por aí. Quando eu vou lá no Monsenhor Guilherme, né? Tem muita gente ali que vive da catação do papelão, né? E que não tem uma outra fonte de renda. E esse pessoal deve ser olhado com mais carinho, né? Tem um ouvinte aqui que mandou no meu WhatsApp, no meu PV, uma pergunta, Aldair, por que você não faz um programa exclusivo de 2 horas com os dois para falar dos problemas do meio ambiente? Olha, eu acho que 2 horas seriam poucos ainda, né? Mas beleza, vamos voltar ao lado político. O Ricardo está mandando aqui, contratos da prefeitura vai sobrar para os próximos vereadores que vocês poderão estar dentro lá, né? E da pandemia. Como executar fiscalização se a transparência em Foz do Iguaçu está em, tá louco, 318 mais lugar no estado do Paraná. Mas Paraná não tem só 500 municípios? Não. 400? 400? E nós estamos lá, ó. Quase na rabeira? Quase na rabeira. Responde aí o seu esposo. Então, nessa questão de fiscalização, realmente nós vamos ter que virar detetives. Porque a transparência do nosso município, ela é um caos. Tanto que eu vi um relatório ontem,
a respeito da transparência dos municípios em relação ao Covid, né? Foz do Iguaçu ficou em 71% de transparência. E os outros 20 e tantos por cento ficou aonde? Por que faltou transparência? Por que não é 100% de transparência? Então, eu acho que sim, nós teremos um árduo trabalho, se caso eleita, um árduo trabalho para fiscalizar esses contratos mandrakes, que muitos contratos são mandrakes, sim, são direcionados e muito estranho que às vezes você vai procurar esses contratos para você poder se inteirar, você não consegue encontrar, você não sabe nem por onde andam os contratos. Além desse contrato, antes que o Dantas responder, que hoje eu estou aqui sofrendo com meus candidatos, viu? Meus entrevistados, porque os homens, um homem e uma mulher, falam aí assuntos importantíssimos para a comunidade. Pena que o nosso horário é curto, é de 1 hora, mas o Dantas convidou para fazer com vocês dois, né? E a gente vai programar ainda antes da eleição, se vocês concordam. Com que agora certeza. eu fiz uma troca dos programas, né? Eu levei os prefeitos para a noite, nas terça-feira, né? Porque sábado é o dia deles fazer as carreatas, passeata deles, né? Então eles solicitaram que eu fizesse os programas com os candidatos a prefeito nas terça-noite e eu vou passar também aos entrevistados no sábado de manhã. Opa! Que são 2 horas. Já tem. Aliás, eu já estava triste por não ter sido convidada antes para o Aldair, mas já hoje, te expliquei, né? Quem não comunica se estrumbica, Se dizia o velho estrumbica. Chacrinha, né? Além desse contrato que o Ricardo está falando aqui, outro contrato que está com grande embrólio, um grande problema, que vocês, sendo vereadores, vão ter que debruçar, é referente ao contrato do transporte urbano, né? Não vamos culpar Juca e Manduca, porque o Juca e Manduca estavam juntos nesse contrato. Vai sobrar, está na Câmara, a Câmara já deu parecer que quer revogar, mas vocês sabem que há os interesses por trás, que não vai ser fácil, terá que ter vereadores de postura para revogar o contrato do consórcio Sorriso ou alterar aquele contrato, Dantas. É um problema muito grande, né? Tudo isso dentro do universo da transparência. Eu vou falar aqui também da posição, né? Você citou que nosso ranking de transparência no estado do Paraná, a gente está numa das últimas posições, né? Isso fica muito claro, por exemplo, quando a gente entra no site da Câmara de Vereadores para procurar alguma lei. E a gente não consegue achar facilmente. Imagina, se a transparência ela quer abranger todo cidadão, como que um cidadão com escolaridade baixa ele vai entrar nesse site e vai saber, né, uma das inúmeras leis que estão regendo o nosso município, né? Um dos problemas já começa por aí. Ainda falando em ranking, outra coisa que me preocupa muito é o ranking do CAGED, né? A gente está também numa das últimas posições em relação a emprego. Foram 6.300 postos de trabalho perdidos, se eu não me engano, né? Mas isso é um assunto para a gente deixar um pouco mais adiante. Agora, sobre o contrato do consórcio Sorriso. Esse negócio aí é uma dor de cabeça, viu? Mas uma dor de cabeça principalmente para o cidadão que está lá no ponto de ônibus e tem que ficar debaixo do sol quente. Ele que paga o pato desse contrato. Que paga o pato e que paga a passagem cara, né? Porque o que justifica aqui na cidade de Foz do Iguaçu a passagem de ônibus ser tão cara com uma prestação de serviço péssima que esse consórcio Sorriso ele presta, né? Então acredito que um vereador que não tenha rabo preso, ele vai poder desenvolver um trabalho muito claro ali dentro. E sim, conduzir esse processo para a revogação desse contrato. Porque eu acredito que Foz do Iguaçu não pode se dar ao luxo de manter uma empresa dessa em pleno século XXI, onde a gente chega aqui nos principais aeroportos da região oeste do Paraná e não tem sequer um serviço executivo para o turista, né, refinado que vai vir de outros lugares do mundo e conhecer nossas cataratas, já que a gente se gaba tanto aqui do nosso turismo, né, granfino e tudo mais. Mas muito além disso, a gente tem que pensar no cidadão. O cidadão que ele acorda cedo, que vai para os hotéis para bem receber o turista, para a cidade levar a fama, ou para o secretário de turismo levar a fama, dizendo que Foz do Iguaçu recebeu prêmio, etc e tal, mas a gente como cidadão, a gente não recebeu nada, né? Ok, o tempo passa, são 9h43, o programa vai até mais 7 minutos, vou roubar uns 5 minutos do João Pigato, que tem o programa em Alegre, porque ainda eu tenho que faturar. O meu Sonoplaça vai largar os comerciais do restaurante corintiano, que é o nosso patrocinador, senão se ele não colocar o comercial do restaurante corintiano, amanhã ele rompe o contrato e eu não vou poder continuar fazendo os programas, né? Então tem que ser rigoroso nos comerciais, que a Jussara sabe como funciona, né? E depois dos comerciais, eu quero saber da Jussara e do Dantas. Eu sei
que tem vereadores, como vocês mesmos falaram, que não tem projeto, não tem proposta. E eu quero saber resumidos, infelizmente nós temos, mas vamos voltar antes da eleição, prometo para vocês, que eu quero fazer um debate com 4 jovens candidatos, né? Os jovens. Que falar em jovem, eu quero mandar um abraço pro Robertinho, que está ligadinho no programa. Eu também vou mandar um abraço para ele, que ele comentou aqui, hein? É. Um abraço pro Luciano Lima também. O Luciano é outro jovem que esteve a semana passada aqui. Vamos fazer um debate, que o estúdio meu é grande, né? Devido ao problema da Covid, aumentei meu estúdio, era até lá, vocês estão vendo que era pequeno, hoje tem amplo, né? Temos estrutura para fazer um debate amplo aqui e vamos aproveitar a reta final da campanha. Vamos faturar, meu DJ, e depois eu volto. Beleza, voltamos e já quero agradecer ao... Tira a trilha, né? O Ricardo falou para tirar toda a trilha. O Ricardo reclamou aqui que a trilha está muito alta, né? Então, tira a trilha, mas já tirou a trilha, né? Beleza? Pedi desculpa ao Ricardo. Não, Ricardo, o Rangel começou hoje, ele só fazia locução. Hoje ele está dando uma de DJ. Foi por isso. Agora, Jussara, na reta final, 10 minutos. Aí no João Pigato liberou 10 minutos. E esses 10 minutos sabe que passa rápido. Eu sei que você trouxe alguns projetos, como tu já falou no início, de bandeira, são todos importantes, mas aquelas que mais você gostaria de falar para o seu eleitor, que até agora ainda não decidiu em quem vota, e quero você ter a oportunidade agora de explicar para ele o porquê devem votar na Jussara. Ok. Primeiro, eu não vou dizer que prometo, porque essa palavra está muito batida. Também não vou dizer que me comprometo, porque é o moderninho do prometo. Tá? Porque toda a campanha se prepara uma palavra nova para tentar impactar o eleitor. E eu não quero usar essas palavras, esses chavões. Primeiro, eu acho que a principal função de um vereador é fiscalizar. E essa será a minha principal função lá, fiscalizar. Mas dentre projetos que eu tenho já prontos, um deles é em relação... Quando eu entrar lá, a primeira coisa que eu quero fazer é um arrastão nessas leis. Você tem 5 minutos para à vontade e não vou nem interromper. Faz de conta que você está na tribuna. Então você me dá um beliscão quando chegar a 5, tá bom? Eu também sou péssimo com o tempo. Eu também não tenho. Primeiro, nós temos leis que já são obsoletas. Segundo, nós não sabemos nem quantas leis nós temos, porque o portal da transparência não mostra nem quantas. Porque eu acho que a primeira coisa que você entra lá, Foz do Iguaçu tem tantas leis, né? Não tem, nós não sabemos quantas leis nós temos no município. Dessas leis, quantas delas estão engavetadas, que só foram aprovadas e não foram executadas e não estão em vigência? Quantas delas não são fiscalizadas? Então, primeira coisa, fazer um arrastão, né? E importante uma auditoria para saber o que vale e o que não vale a pena mais. Nós temos, por exemplo, eu vou dar exemplo de uma lei que foi aprovada o ano passado pelo vereador, o projeto é do João Miranda, um projeto de lei a respeito do tempo na fila de espera do SUS, né? Se o município não agilizasse as consultas em tanto tempo, em 30 dias, os exames em 60, cirurgias em 90 dias, o município pagaria uma multa X. Esse projeto foi lido, primeira e segunda instância lá dentro, foi aprovado, foi sancionado pelo prefeito, e ele está sendo executado? Não está. Então, para que um projeto desse? Começa por aí. Nós não precisamos de dia do tererê, dia do gaúcho, semana daquilo, chega. Precisamos de lei que realmente vá de encontro com a necessidade do cidadão. Aquilo que vai resolver realmente a nossa vida. Que vai funcionar para mim e para você. Que precisamos que o poder público funcione. Ok. Tem um projeto muito interessante que ele se chama Mãe Adolescente. Por que mãe? Por que mãe adolescente? Porque o número de adolescentes aqui na nossa cidade, gestantes, é muito grande e ninguém fala sobre isso. Nós não sabemos. Existe um projeto voluntário de algumas mães, algumas mulheres, que foram levar esse projeto até uma comunidade aqui de Foz do Iguaçu. Atenderam só nessa comunidade 126 meninas, dentre elas 78% dessas meninas, elas estavam grávidas dos 11 aos 15 anos. 28% dos 15 aos 18 e somente 2% depois dos 18 anos. Gente, isso é um número muito alto. São crianças que estão gestantes de crianças. E qual é a assistência que o município, o SUS, o Poder Público, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social está fazendo em relação a isso?
Nada, eu não vejo. Eu não vejo. São voluntárias que estão resolvendo isso. Eu tenho um projeto excepcional em relação a isso. Ele tem o mesmo formato do Mãe Paranaense. É muito bom, que vai assistir essas adolescentes, essas mães adolescentes. Também tem um outro projeto muito interessante, que é um projeto do governo do estado, e que não, e você vai gostar desse projeto, Aldair, não é executado aqui, é o projeto Meu Campinho. Por que é que o projeto está lá, a verba está lá no Falou estado? Em campo, mexeu comigo? Exatamente. Por que é que o município não se interessa por um projeto desse que está lá? É só ir atrás de verba. Nós temos tantos terrenos ociosos aí servindo para entulho, lixo, dengue, e, no entanto, esses locais estão ociosos. Por que não transformar nesse projeto Meu Campinho, que vai assistir adolescentes, que vai assistir crianças, vai assistir também a terceira idade, que também precisa de um local para se divertir, para jogar um futebolzinho. Quem é que não gosta? Eu não gosto porque sou mulher, mas todo homem gosta. Não é verdade? Então, dentre esses... Como que está meu tempo? Mais 2 minutos. Você se perdeu no tempo? Eu estou marcando aqui. E dentre esses tem o projeto da Causa Animal, que esse é um projeto que eu já falo aqui. Um ouvinte aqui falou que você é apaixonado por animais. Eu sou. Por isso chegou já brincando com meus pintos? Eu tenho meus gatos, meus cachorros, e todos eles são resgatados. Você não vai me ver na rede social levantando bandeira que eu sou protetora, porque eu não sou. Eu acho que todo aquele que ama o animal e cuida do animal não é protetor. Eu acho que isso é uma questão de cada um. Eu gosto mesmo, cuido. E eu acho importante é para a saúde, é questão de saúde você cuidar dos animais que estão nas ruas. E esse projeto, ele é um instituto internacional de proteção animal. E esse instituto não vai ser executado só caso eu seja eleito, não. Esse é um projeto pessoal meu, mas claro que se eu tiver a influência do legislativo, ele pode prosperar muito mais rápido, né? Pode ser uma parceria público-privada. 1 minuto. 1 minuto. Uma das coisas que eu abri mão, que eu acho importante frisar aqui em relação da economia. A gente sabe que e não é por questão, muitos falam, estamos vivendo uma pandemia, o ano que vem não será fácil, a Precisamos uma retomada economia, imediata. Exatamente, mas isso não é de hoje. Antes da pandemia, nós já estávamos vivendo uma crise no país todo, economicamente falando. Nós estamos vivendo já uma crise há muito tempo. E para essa crise passar, eu sou dona de casa, quem é dona de casa também vai concordar comigo. Precisamos o quê? Corte na carne. Isso já tem sido falado há muito tempo, só que eu não vejo corte, eu só vejo isso aumentando, inflando. Minha primeira ação lá dentro, que eu já disse, fiz um vídeo em relação a isso. Eu abro mão de toda e qualquer moção de aplauso, título de cidadão honorário. Vai gerar economia? Vai gerar economia. Vai gerar, porque todo aquele circo que é armado lá dentro para fazer esse tipo de situação e de evento, gera um custo, e gera um custo no meu bolso, no seu bolso, que é contribuinte. Portanto, eu abri mão e abro mão, e não adianta ninguém me pedir, viu, Dantas? Cede o meu, não vou ceder. Eu abri mão e também não cedo os meus para ninguém. Aí, então 5 minutos, depois pois não, pode complementar. Não, depois eu concluo colocando o meu número. Agradecimento, sim, exatamente. Porque até agora não saiu o número aí, hein? Dantas, 5 minutos para você. Olha, Daí, eu quero ressaltar para você, ressaltar para o público, que tudo isso que a gente pretende fazer, né, lá na Câmara a partir do ano que vem, tem como base um trabalho administrativo. Um trabalho que vai ser técnico, um trabalho que vai ser honesto, sim. E eu não acredito que todos esses planos que a gente está falando aqui vão dar certo sem ter essa base, né? Uma base honesta, uma base administrativa muito bem trabalhada. Aliás, nós como cidadãos, a gente espera um bom serviço público prestado, porque a gente paga impostos muito altos, né? Enquanto quem está lá recebe um bom salário, mas faz uma péssima administração e isso está nas ruas, né? Isso atinge diretamente a nossa vida. Eu criei um plano de legislatura que eu coloco aqui um resumão das minhas ideias, né? Me apresento, falo das minhas perspectivas e coloco também algumas propostas que eu pretendo fazer caso eu seja eleito. Para quê? Para virar isso projeto de lei, para que seja fiscalizado e executado, né? Uma delas aqui, principalmente, eu falo em relação às calçadas, né? Você deve saber que aqui na nossa cidade a acessibilidade é um problema muito grave e que mesmo a gente tendo uma lei de calçadas, parece que não atingiu a cidade toda, né? A gente vê o quê? A situação dos pavers, a gente vê a situação das ciclovias, principalmente porque eu também sou ciclista e tenho feito
a minha campanha toda em cima da bicicleta nesses últimos dias. Vocês ainda vão me ver muito aí pela rua carregando a minha bandeira na minha bicicleta. E é por isso que eu pretendo trabalhar, né? Pela mobilidade, a manutenção e implantação de novas ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. Isso tudo que eu estou falando não é obra, isso tudo se faz primeiro no campo da lei. Porque o vereador ele vai aprovar essas leis e vai fiscalizar, fazendo com que a prefeitura vá e execute, ou dando meios para que possa se implantar esse tipo de estrutura aqui na nossa cidade. Eu também ressalto sobre a fiscalização do transporte público, que a gente comentou aqui, está faltando sim fiscalizar, porque é inadmissível que uma cidade por onde o mundo passa, igual Foz do Iguaçu, a gente tenha um transporte coletivo que não atende nem a própria população, né? Um transporte coletivo onde a gente cozinha dentro dos ônibus no calor de 40 graus durante o verão, né? E isso a gente está sentindo na pele já esse mês e vai sentir ainda mais. Outra coisa que eu falo é sobre a mobilidade urbana. Será que o vereador ele não tem competência para poder fazer uma articulação que traga um viaduto ali para o Charrua, outro viaduto ali para Vila Portes? Isso é um problema de planejamento urbano. A gente tem que lembrar que o plano diretor da cidade nasce dentro da Câmara. Então os legisladores têm sim competência para atuar em cima desses assuntos. É a fiscalização da lei das calçadas, aqui que eu falei, e a educação no trânsito, para que a gente possa evitar o conflito, por exemplo, entre motoristas e grupos de ciclistas que andam ali a partir das 6 horas da tarde. Ou seja, se existir uma ciclorrota, que é uma faixa compartilhada da pista, mas muito bem sinalizada, e que tanto o ciclista quanto o motorista identifique aquela sinalização e saiba respeitar aquilo, que tudo isso passa pela educação, eu acho que futuramente a gente vai ter menos conflito na nossa cidade, e sim, vamos alcançar uma cidade democrática, uma cidade com mais modais de transporte, qualidade de vida e lazer superiores ao que temos hoje, né? No final do meu plano de legislatura, eu ressalto aqui que é preciso trabalhar, sim, pela cultura, pela qualidade de vida e pelo lazer, que não eu acabei de falar, mas principalmente pelo emprego e pelo desenvolvimento da nossa cidade. A gente sabe que para as indústrias e outras empresas se instalarem aqui, também são questões legais, e que a Câmara de Vereadores pode sim aprovar leis de incentivo, pode aprovar leis que permitam que empresas da indústria 4.0 e startups venham se instalar aqui na nossa cidade, e tudo isso vai beneficiar o cidadão, vai gerar emprego e gerar a nossa economia, né? Conforme isso foi distribuído pela cidade, vai gerar até a microeconomia dos bairros. Beleza. Falta... Pode, mais um minuto. Mais um minuto? Porque a Jussara falou 6 minutos. Ah, beleza. Então, para fechar aqui, como vereador eleito, eu pretendo trabalhar uma lei de incentivo ao turismo cidadão, porque eu vejo assim que uma parcela do ICMS ecológico que a gente recebe do Parque Nacional do Iguaçu, ela pode sim ser revertida, primeiramente, para isenção de todos os cidadãos na entrada no Parque Nacional do Iguaçu. Eu não consigo conceber que coisa é essa, aumentou o ingresso esse ano para R$16, era 11 antes, mas por que a gente aqui em Foz do Iguaçu, nós cidadãos iguaçuenses, a gente paga para entrar no Parque Nacional do Iguaçu para ver as cataratas que estão no quintal da nossa casa? Paga para uma empresa que o dinheiro nem fica aqui na cidade, vai lá para o Rio de Janeiro, vai para o investidor em Miami. Outra coisa assim também que eu vejo que pode ser fomentado é a meia passagem aos domingos, como era até 2015. Será que o cidadão que trabalha lá no hotel, ele não tem direito de ir com sua família para os pontos turísticos da nossa cidade e usufruir da mesma estrutura que ele sustenta nas costas para poder bem atender o turista que vem de outras regiões do país, outras regiões do mundo? Outra coisa assim, desenvolvimento do ecoturismo. Vamos focar no ecoturismo, porque o ecoturismo ele é fator de preservação do meio ambiente. Ele é educação ambiental e ele tem pouco impacto sobre o meio ambiente e fomenta sim a economia. Veja um bairro como o Carimã, por exemplo, cercado de cachoeiras, mas com pouca estrutura turística. E aí entra também o trabalho do vereador, no sentido de prover nessas cachoeiras da cidade estruturas que bem atendam o cidadão e quem quiser desenvolver um trabalho ecoturístico ali, né? E já aproveita, Danta, que foi o tempo, e a Jussara depois vai querer uma réplica aí, e não dá mais tempo, que o João Pigato está louquinho para começar o seu programa. Já fala seu número. Então, beleza. E daí, se vocês entrarem na Câmara Municipal, essas suas propostas, você vai ter a oportunidade de colocar em prática, espero eu. Esse plano de legislatura aqui, eu vou deixar ele com você. Isso. Ó, tá aqui, ó. Ele está disponível lá na minha página no Facebook, Dantas Duarte. Vocês podem colocar @DantasFoz. Meu nome é Dantas Duarte, eu sou geógrafo, candidato a vereador. Estou no Partido PROS com a Jussara. Meu número é 90300. E aquela coisa, né? É um voto pelo meio ambiente, um voto por Foz do Iguaçu.
Vamos trabalhar em prol da nossa cidade, mas principalmente com base na boa administração pública, porque é daí que a gente começa a desenvolver outros trabalhos. Beleza, Jussara, Então, 30 segundos para você colocar seu nome, seu número, né? rapidamente. Rapidamente, e vocês vão ter Exatamente. outra oportunidade antes das eleições. Legal, legal. Então eu preciso do seu voto. Preciso contar com seu apoio. Se você não votar em mim, eu não consigo chegar lá e levar adiante todas as minhas propostas. O meu número é 90444 e faço um pedido, finalizando a minha fala. Não venda seu voto. O seu voto vale o seu futuro e da sua família, do seu filho e do seu neto. Não venda o seu voto. Beleza, chegamos no final de mais um programa. Agradecemos ao João Pigato que está chegando aí com Manhã Alegre. Ultrapassamos nosso horário, mas isso em prol da democracia e é muito importante. 90-300 e 90-444. Decorei os dois números. Decorou. É isso aí. Tá vendo? Difícil vai ser acertar em quem que você vai Vou votar depois. pensar, vou analisar, gostei das propostas de vocês e vocês vão retornar. Quando eu noto que o candidato realmente tem propostas, o importante é candidatos com proposta, né? E eu senti de vocês que primeira vez na política como candidato, né? Que política a gente vive minuto a minuto. Até amanhã, conversando com o Aldair, às 9 horas. Obrigado ao Rangel que esteve nos auxiliando. Um abração, tá chegando aí. Manhã Alegre com João Pigato.